Oi, gente, então. Agora eu vou fazer um vídeo sobre a Polis Esparta. Existiam dois modelos principais de polis na Grécia Antiga, que eram Atenas e Esparta. E elas tinham diferenças notáveis e elas foram mudando bastante ao longo do tempo também. A Esparta do começo do período arcaico não é a mesma Esparta lá, tipo, na época das guerras médicas, sabe? As coisas mudam e, como eu falei, que a história da Grécia Antiga é um período muito extenso mesmo. O que eu falo nesse vídeo não serve para Esparta de qualquer período. Ela serve para Esparta do período arcaico. É claro que, por exemplo, algumas coisas é óbvio que vão prevalecer. Mas, assim, sobre organização política, assim, exatamente as coisas, assim, mudam, tá? Só pra deixar esse recado, pra não haver nenhuma confusão. Então, cidade Esparta, ela ficava lá no Peloponeso, que é uma região da Península Balcânica. E essa região, ela é... Eu acho que aquilo se chama Istmo, que é quando... Não. Ai, putz. Não. É uma península. É tipo uma mini península na Península Balcânica, que é ligada ao continente por um pequeno istmo. Pensa na América Central, que é um negócio pequenininho, tá? Fininho quando tem um marzão. E liga dois pedaços de terra, tá? Enfim. E essa cidade, ela foi fundada por quem? Pelos Dórios. E você é óbvio que lembra muito bem que eu acabei de falar dos Dórios há uns 2 vídeos atrás. Quem foram eles? Eles foram aquele povo legal que chegou na Grécia trazendo grandes contribuições, como a primeira diáspora grega e o ferro. Sim, se você lembra desses caras, você deve lembrar que eles são violentinhos, né? Um pouco não amigáveis, sabe? Mas, então, justamente... E essa cultura, ela meio que prevalece em Esparta. É claro que não da mesma forma que aquele povo seminômade, mas essa questão da luta e da força e da violência mesmo prevaleceu em Esparta ao longo de toda a história dela antiga, tá? Ó, assim, só que é óbvio que isso não serve pra Esparta de hoje em dia. Tô falando só de Grécia Antiga, mas enfim. Tá. E o que aconteceu? Os Dórios, eles formaram ali. A fundação de Esparta foi um processo violento. E o que aconteceu? Os Dórios, eles, ao longo do tempo, eles dominaram. Eles chegaram lá, brigaram com um monte de gente. E entre as pessoas, eles acabaram dominando a população de um lugar. E esse lugar se chamava Lacônia. Isso aconteceu lá no século 12 a.C. E essa população da Lacônia, os descendentes dela permaneceram naquela sociedade, como submissos aos espartanos, que são descendentes de Dórios. Então, esses povos conquistados no passado, seus descendentes prevaleceram como quem se fode na vida, tá? E eles depois ainda colonizaram os habitantes lá da Messênia, no século 8 a.C. E com os habitantes da Messênia, eles foram tão gente boa que não deixaram eles tipo soltos por aí, vivendo por conta própria, sem trabalho. Eles tornaram, inclusive, eles propriedades do Estado. Olha que legal, gente, né? Então, agora falando sério, esses caras lá, os descendentes dos caras da Messênia, são tão bem na pior que os da Lacônia. Não que os da Lacônia sejam bem, porque quem tá bem são os espartanos, porque eles são os melhores, a aristocracia, tá? É o seguinte, e a sociedade era dividida em 3 grupos. Só que
os descendentes dos dórios, a gente vai chamar de espartanos. Os descendentes da Lacônia, a gente vai chamar de periecos. E os descendentes dos caras da Messênia, a gente vai chamar de ilotas. Os ilotas e os periecos formam uma maioria de conquistados, enquanto os espartanos foram os conquistadores, tá? Os espartanos, eles conquistaram lá, eles são aristocracia, então eles têm privilégio. Eles têm o monopólio da política, eles têm o monopólio militar e o controle das terras. E lá em Esparta, era um lugar um pouco mais rural, não era um lugar tão urbano, sabe? Lá, assim, é óbvio que não tinha tanta terra, porque, enfim, já vimos como é a geografia, mas naquele lugar em específico tinha um pouco mais, assim, e isso ajudou com que os caras pudessem enriquecer bastante. E, sabe? É a vida. Era, tá, agora não é mais, mas enfim. Os periecos, os descendentes dos caras da Lacônia, eles são livres. Ó, tá vendo? São livres. Ótimo. Precisa de mais? Claro que eu tô sendo irônico, mas tudo bem. Enfim. Eles são livres, eles são comerciantes. Aí, se você pensa, comerciante, comerciante, ricaço. Não é assim. Comerciante, é óbvio que não era assim exatamente lá. Mas assim, se quiser fazer uma associação com um comerciante, ele não vai ser o cara que faz comércio com o Mediterrâneo todo e é rico pra cacete. Ele vai ser tipo o cara que vende uma feirinha, vende na feira o artesanato dele, sabe? Que planta ali na pequena propriedade um tomate. Não sei se tem tomate lá. Não sei. Planta um azeite. Não sei se nessa época em Esparta tinha azeite especificamente, mas eu sei que é uma coisa típica da região mediterrânea. Mas enfim, vocês entenderam o negócio, né? Então, os periecos são essas pessoas. São os pobrezinhos. Mas os ilotas estão muito pior. Os descendentes dos habitantes da Messênia, eles são, olha que título, presos à terra, propriedade do Estado. Propriedade do Estado. Propriedade do Estado. Sim. Então, assim, e obviamente eles não tinham nenhum direito, nada. E por isso a situação não era muito legal para eles. E Esparta, os espartanos tinham uma questão de militarismo muito grande. Por quê? Porque, assim, os caras precisavam controlar essa população. Sabe? Pô, dominamos toda essa gente, assim. Será que eles gostam da gente? É claro que gostam. E assim, é óbvio que não gostavam. E os espartanos, como não eram idiotas, eles tinham que tentar fazer alguma coisa para prevenir rebelião ou coisa do tipo. E assim, e por isso, e também por uma questão cultural mesmo, eles tinham que ter um militarismo muito exagerado para controlar a população. Tipo, a glória do homem espartano é o exército. É objetivo, sabe? Lutar por Esparta e ser o mais forte, sabe? E tem muito isso aí. E eu vou falar mais disso quando eu for falar de educação em Esparta. E por hora é isso que eu tenho pra falar de Esparta. Por hora, tá? Tchau.